melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Meu querido Moisés está aqui agarrado. A minha galera toda trabalhando. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Quero agradecer a todos vocês que estão em casa, vocês que estão aí se amando mutuamente. A paciência está um espetáculo. Deus abençoe vocês. Ô, Tiago, tá todo mundo paciente, Tiago, em casa? Sim. Não! Tá sim, Tiago. Tá todo mundo muito paciente. Tá, claro que tá todo mundo muito paciente. Né? Muito obrigado a vocês todos. Vamos bater papo, vamos conversar. A gente tem agora até 1h30 da tarde para poder atualizar você com as principais notícias do nossa metropolitana, da nossa BH, da nossa metropolitana, do nosso estado, Minas Gerais, do nosso país, notícias do mundo inteiro e, obviamente, o assunto continua sendo o Covid-19, o coronavírus. No programa de hoje você vai ver que famílias de pacientes de um hospital psiquiátrico aqui de BH estão apavorados. A Etel Correia conta. Stanley, em plena crise provocada pela pandemia do coronavírus, funcionários do Hospital Galba Veloso, que é referência no tratamento de saúde mental, denunciam que pacientes estão sendo liberados e que o hospital pode fechar as portas nas próximas horas. E você vai ver também as últimas notícias com o repórter Lauro Lopes, que hoje está de home office, né, Lauro? Fala, Stanley, amigos do Alterosa Alerta. Pois é, a gente está junto mais uma vez nessa missão, né? Para manter o nosso telespectador muito bem informado, seja aí da TV, nas ruas ou de casa, minha situação hoje. E eu vou trazer duas informações bem importantes. Uma sobre um novo decreto governamental. O governo de Minas adiou o pagamento do IPVA para alguns servidores estaduais. E aí também uma notícia sobre o atendimento digital que vai possibilitar o saque do FGTS para vítimas das chuvas de janeiro, em BH e algumas cidades da região metropolitana. Volto já, Stanley. Um abraço. Valeu, Lauro. Daqui a pouquinho então eu te espero. Vamos lá, Minas Gerais. Vamos atualizar vocês com os mapas? Vamos nos atualizar, na verdade, né? Tá aqui os casos confirmados, os casos suspeitos em Minas Gerais. Nós temos então 20 novos casos confirmados de coronavírus. Tá aqui. Minas Gerais tem 153 casos confirmados. Então vamos lá. Só para vocês lembrarem. Obviamente, ontem eram 133 casos, então de ontem para hoje. E lembrando que os casos, salvo meu engano, estavam sendo atualizados às 4 horas da tarde. O governador passou essa atualização para 10 horas da manhã. Né? Então, 20 casos de ontem para hoje confirmados. Mas o número de suspeitos eram 14 ontem, 14 e um pouquinho, e hoje são 17. 17.409 casos suspeitos. Belo Horizonte, 96 casos, Nova Lima com 11, Juiz de Fora 8, Uberlândia 7. 5 casos confirmados com municípios em investigação. É isso, diretora? Só a região norte aqui que ainda não tem caso confirmado. As demais regiões do estado, todas elas com casos confirmados. Então tá aqui. É importante que você saiba que esse mapa e essas confirmações, esses números, é que dão conta dos próximos dias. O que é que vai ser feito, o que é que pode ser feito a título de liberação, a título de postura do Ministério da Saúde, que vai nortear o governador do estado, o prefeito da cidade, os prefeitos das cidades, né? Então, aqui estão os números do Covid-19 aqui no nosso estado. Aqui em BH, foram 6 novos casos em um dia. Vejam só esse gráfico aqui que mostra a disparada de casos na capital. Tá aqui. Então vamos lá. Dia 16, um caso. E eu já pulo direto para o dia 26. Tá lá, 96 casos em BH. Gente, isso é em 10 dias. Correto? Isso é em 10 dias. 95 casos em 10 dias. Aí você fala assim, Stanley, por que isso? Porque os testes, obviamente, começaram a apresentar os resultados. Né? Ainda temos aquela data que o Dr. Starling fala sempre, o Dr. Carlos fala sempre, que é do período em que a pessoa contrai o vírus até ele se manifestar, são 14 dias. Então nós ainda estaríamos dentro desse prazo. Aquela tal do pico ainda não aconteceu, ou não teria acontecido do dia D aqui, ó, do dia que começou.
Então, por isso que a gente insiste com vocês, né, diante dessa informação aqui da nossa região metropolitana, da nossa BH, da necessidade, muita gente perguntando para mim assim, Stanley, é para sair de casa? Aí, a gente tem ouvido do próprio ministro Mandetta, das últimas vezes que ele falou ontem, inclusive, novamente, que é preciso que a gente comece a fazer avaliações, né? Essa semana é uma semana muito difícil, passou desde sexta-feira passada, muito difícil para todos nós, mas compete a cada um. Eu vou dar um exemplo meu, rapidinho. Na semana passada, eu peguei 3 calças que eu tenho, é piada não, é verdade. 3 calças que eu tenho, minha família foi viajar, e levei para a lavanderia, né? Levei para a lavanderia, 3 calças jeans. E 2 calças ficaram numa outra casa que a gente tem. Não sei, sexta-feira eu vou buscar. Sexta-feira fechou. Fecharam as lavanderias. Eu fiquei sem calça para poder trabalhar. Olha só que bobagem. Não estou falando no shopping comprar uma. Está fechado. Pensa nisso. Estão fechados os shoppings. Vou numa loja de departamento na rua para comprar. Não pode, está fechado. Então, eu estou vindo trabalhar de bermuda. Chega aqui, eu ponho a calça do terno que eu vou usar no dia. Né? Eu não tenho onde lavar. Se não for na minha casa, eu não sei mexer na máquina, mas se não for na minha casa, eu não tenho onde lavar meu terno, porque as lavanderias estão fechadas. Então, será que não está na hora de começar a usar esse bom senso residual, né? Chamar as autoridades, os infectologistas, os grandes pensadores, quem entende estatística, e começar aqui a colar, deixar com que a coisa ande um pouco. Você está mandando sair para a rua? Não. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Deixa eu mostrar para vocês agora. Todos os estados do Brasil, todos eles têm casos de coronavírus. Olha o mapa. Tá vendo aqui, ó? Todos os estados estão afetados, tá, gente? Ao todo são 2.587 casos confirmados. Nós temos 61 mortes já. Temos 48 mortes em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. Também já registram mortes, né? O nosso estado aqui em Minas Gerais está no top 5 de casos confirmados. Então, o que a gente tem aqui? Na minha opinião, se nós pegarmos o número em suspeição, que não está sendo colocado aqui, ainda não está sendo colocado e nem publicizado pelo Ministério da Saúde, os números em suspeição, em comparação com os números de mortes, eu assisti a penúltima entrevista do secretário responsável por isso, dava 2 ponto alguma coisa de letalidade, menos de 3%. Né? Aí o pessoal fala assim, é um bom número. É bom número porque não foi parente meu que morreu, né? Aí fica fácil falar que não é bom número. Então a dica ainda é, se você puder ficar em casa, fique em casa. Durante o programa hoje, eu vou dar algumas dicas de coisas que eu estou pensando. A primeira coisa que eu sugiro, vou falar de vacina já já. A primeira coisa que eu queria colocar aqui, presidente Bolsonaro, o senhor poderia, por gentileza, de retirar o imposto do gás de cozinha. Retire todos os impostos federais do gás de cozinha. O impacto vai ser pouco. O senhor imagina como as pessoas estão cozinhando agora. Todo mundo, o caso, né? O senhor colocou as lotéricas, colocou as igrejas como serviços essenciais durante a quarentena, né? Não sei qual critério que o senhor usou. Não sei qual critério o senhor usou. Muita gente usa a lotérica para ser banco. Se o banco está aberto, a lotérica também tem que estar, né? Enfim, algumas igrejas estão tendo bom senso de fazer cultos online. Outras vão passar, como é que é? Missas também, óbvio. Reuniões cristãs, reuniões em geral, reuniões, como é que chama isso? Religiosas em geral, né? Mas enfim, eu queria só chamar a atenção de vocês que para que esse número possa ficar, entre aspas, razoável, o isolamento social sem dúvida nenhuma, solução. Tirando isso por onde? Tem mais gente na rua hoje já, né? Os ônibus estão mais cheios. Qual é o resultado disso? Nós vamos ver nos dias que vão daqui para frente, né? Nós temos aqui, por exemplo, fizemos um convite a um determinado senhor infectologista aqui, e ele disse, olha, a partir de agora eu vou
eu vou falar por videoconferência com vocês aí, né? Enfim, eu vou me resguardar também nesse comentário. Mas durante o programa, presidente Bolsonaro, o senhor poderia retirar o imposto do gás de cozinha, porque as pessoas estão cozinhando mais. E por conta disso, elas vão gastar mais gás. Por favor, comece retirando os impostos sobre gás de cozinha. Tá bem? Profissionais da saúde e profissionais da segurança pública que sejam isentos de pagarem transportes coletivos. De despesa com isso. Já é uma outra garantia para quem não está trabalhando. Né? Para quem está trabalhando, na verdade. Então, são ações pontuais que mostram que as pessoas, os poderes estão se movimentando na nossa direção. Não é contra eles, é na nossa direção. A imunização contra a gripe não protege contra o coronavírus, tá, gente? Mas é importante se vacinar para que não haja outros vírus em circulação neste momento de pandemia. As vacinas contra a influenza estão faltando em alguns postos da capital, mas não só aqui. Segundo o ministro da Saúde, a distribuição está sendo feita de forma escalonada em todo o Brasil. O secretário de Saúde de Minas Gerais falou sobre a normalização das doses. Olha só. Nós teremos 12 lotes de vacina sendo entregue para o estado de Minas e que não há necessidade de correria, de pressa para a vacinação. Essa vacinação é feita para o H1N1, que é um vírus diferente do coronavírus. Filas para vacinação não são adequadas e podem colocar as pessoas em risco. Que procurem os postos no momento que não tem fila, porque isso torna mais seguro. O período de vacinação será um período mais longo esse ano. Então, é importante lembrar que não pode haver aglomeração. Secretário, o senhor está coberto de razão. Não pode haver aglomeração. Só que nós estamos vivendo um momento terrível com o assunto coronavírus e todo mundo quer, ao mesmo tempo, a mesma coisa. Eu quero me vacinar. Eu quero me imunizar. Então, se o senhor disser que amanhã vai ter vacina, eu vou lá amanhã. E quero chegar às 6 da manhã. Só que outras pessoas vão chegar às 4 da manhã. Então, mais uma opinião do Stanley. Talvez seja a hora de começarmos a organizar essa vacina. Como faremos isso? Por ordem alfabética? Por ordem de idade? Por controle de CPF? Por título de eleitor? Poxa, os ferramentais todos vocês têm. Mania de não querer utilizar. Manda o WhatsApp para me cobrar. Manda o WhatsApp para me lembrar de promoção de telefone. Manda o WhatsApp para poder falar que baixou a gasolina. Manda o WhatsApp para uma série de coisas. Por que não manda um SMS para alguém e fala assim, leve o seu pai amanhã ao posto de vacinação. A vacinação agora vai ser assim, assim, assim. Né? Baixa para mim, deixa eu ler a cabeça que eu não li ainda. Por favor. A vacinação vai até o dia 15 de abril. É importante não se aglomerar nos postos nem em lugar algum. A Drogaria Araújo, que também oferece a vacinação aqui na capital, está se adequando o sistema, na verdade. E às 14h de hoje, trará notícias sobre um novo agendamento que, devido à grande demanda, ficou paralisado desde a tarde de ontem. Mas garante que os 2.400 agendamentos realizados ontem estão garantidos e as aplicações da vacina serão realizadas no dia de hoje. É isso aí. Vamos agendar. Todo mundo vai rebolar para isso. Todo mundo vai rebolar. Né? Num momento como esse, até o tiozinho tem sempre um parente, tem um vizinho que tem um zap, tem um telefone, tem um aplicativo. Todo mundo tem. E agora, uma reportagem muito polêmica. O Hospital Galba Veloso, que é referência aqui em BH no tratamento a pessoas com problemas psiquiátricos, está transferindo pacientes, mandando outros pacientes embora para casa. A justificativa é de que o local será usado para abrigar leitos usados no tratamento do Covid-19. Quem traz a reportagem é Theo Correia. O desabafo é de uma mãe que foi chamada às pressas para buscar o filho no Hospital Galba Veloso. Ele está sendo liberado do hospital hoje e ele não está bem. Sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer caso ele volte e continue no surto, porque ele ainda está muito deprimido, está com surto psicótico e eu tenho que levar para casa.
A mesma situação é vivida por vários parentes que estão desesperados com a notícia de que o hospital vai fechar as portas para os doentes mentais. Eles fecharam ele lá na porta. Tinham duas irmãs e saíram. O pneu não deixou sumário de alta nem medicamento. Segundo os funcionários, as transferências de pacientes teriam sido feitas por essas vans em lugar de ambulâncias. Em plena crise provocada pela pandemia do coronavírus, funcionários do Hospital Galba Veloso, que é referência no tratamento de saúde mental, denunciam que pacientes estão sendo liberados e que o hospital pode fechar as portas nas próximas horas. Os funcionários dizem que não receberam muitas explicações, apenas sabem que um dos motivos seria a pandemia. Recebemos uma ordem não formal de que o hospital iria fechar em 48 horas. Eles tiraram todos os pacientes daqui, nós estamos com 30 pacientes, a nossa capacidade de atendimento são 130 usuários e eles retiraram ontem, me parece que 50 pessoas. E hoje nós estamos com de 30 a 20 pacientes que vão ser tirados hoje também. Em nenhum estado do Brasil foi fechado o hospital psiquiátrico para atender Covid. O médico Bruno Couto, que trabalha como plantonista no hospital, diz que a situação é preocupante, já que a expectativa é de aumento das crises de doenças mentais nesse período de isolamento social. A população vai piorar, questão de estresse, já começou nos pronto atendimentos essa piora, o risco de suicídio, até de manejo e de apoio a esse suicídio que está isolado, muitas vezes mora sozinho, é muito mais difícil. Então a gente precisa dessa atenção. Não dá para esse momento a gente conversar de fechar leitos. A gente precisa preservar e atuar no coronavírus, mas a gente precisa manter minimamente a saúde como estava antes, saúde mental, né, que vai ser importante. Na minha opinião, que não tenho ninguém utilizando o Galba Veloso, né? Parente nenhum meu, amigo nenhum meu, família nenhuma utilizando. Na minha opinião, um fechamento temerário, um fechamento inapropriado. Né? Na minha terra, nós estamos cobrindo um santo e descobrindo outro. Porque eu não acho, a minha opinião, eu não acho que quem está com apendicite é menos importante do que quem está com coronavírus. Qual a sua opinião em casa? Qual a sua opinião em casa? Aí, eu, Minas Gerais, eu cheguei no meu querido Carlos Wagner, meu professor, meu amigo, meu irmão. Estou com vocês aqui no Alterosa Alerta. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Eu cheguei num ponto de neurose tão grande. Eu estava assistindo um jornal importante aqui em Minas Gerais e sabiamente, o hematologista disse assim, tem que ter um pouquinho de neurose para poder viver esses dias. Um pouquinho? Eu estou virado no giraia já, doutor. Eu estou virado no giraia. Se me chamar de bonito, eu estou dando pescoção, de tão nervoso que eu estou. Ah, você não pode falar isso na televisão. Eu tenho que falar, sabe por quê? Pra vocês saberem que aqui tem coração, eu sou igual a você. O que a gente precisa fazer? Conversar, bater papo, né? Bater papo aqui, ó. A notícia é assim, devagarzinho. Nós temos que mexer no doce. Fechar o Galba Veloso para colocar Covid-19, pegar o cara que está ali dentro, que está lá, não foi para passear. Ele não foi encaminhado para lá porque ele tinha só a orelha cortada, não. Ele foi para lá porque ele tinha um quadro de transtorno mental. Aí vai desfazer desse atendimento, né? Precisa de medicamento, não consegue ser atendido em casa corretamente. Ele foi para lá, aí chega lá, olha só, hein? Ele, com transtorno mental, vai para a rua e contrai o Covid-19, ele vai para qual hospital? Com problema transtorno mental, mais o Covid. Quer dizer, eu não entendi essa mexida. Talvez seja importante vir uma nota aí da direção do Galba para isso. Novos leitos em novos hospitais, ok. Né? Prioridade em novos hospitais, ok. Né? Tá aí. Eu estava falando hoje pela manhã. Olha, gente, a pessoa que está com um problema de... Como é que chama esse negócio aí que eu falei agora? Apendicite. Você tem noção do que é apendicite? Hein? Não. Rapaz, apendicite má, aquele negócio supurado. Como é que chama aquilo? Não é isso mesmo? Rapaz, aquele trem é de uma hora para outra que o sujeito morre. Entendeu? Mas tô falando... rapaz, você toma um Buscopan na corte de rim, você dá uma melhorada. Mas o tal do apendicite mata o boêmio.
Mata. Aí chega no... Você tá com o quê, hein? Ô, velho, tô com a fratura exposta no joelho aqui, ó. O que você tava fazendo? Eu tava batendo uma laje, né? Ou eu tava arrumando um pneu de um caminhão. O motorista tava carregando arroz para poder levar o pessoal comer. Eu tava lá, eu tava com EPI, tava com bota, tava com tudo de cuidado. Mas não sei o que aconteceu, pum, quebrou minha perna. Não, você tem que dar um tempinho aí, porque nós estamos dando atenção pro Covid. Não é assim, gente. Oxe, não é assim, não é. Agora o Stanley vai falar o que tem que fazer? Não. Vocês estudaram, não sei quantos anos de medicina, estudando pós-graduação em gestão hospitalar, pós-graduação em políticas públicas, prefeito, governador, vocês têm que, no dia que eu quiser ser isso, eu vou ter que ter essa resposta. Até lá, eu tenho que aprontar o problema. Então essa mexida do Galba Veloso não foi bom, não. Qual a sua opinião aí na rede social? Fala comigo, Stanley Oficial TV, estou aqui ao vivo também, vamos lá. Boa notícia, recebeu alta do Hospital Life Center o médico de BH que contraiu Covid-19 depois de uma viagem para Miami, nos Estados Unidos. As informações com o Victor Moreira. Victor. O médico infectologista de 32 anos vai continuar o tratamento em casa, sem ajuda de aparelhos para respirar e seguindo o protocolo de tratamento que inclui beber água e também a quarentena. Ele e o pai, de 74 anos, foram internados no Hospital Life Center na semana passada. O pai dele é médico ortopedista e ainda segue internado no CTI em estado delicado de saúde, mas apresentando evolução. A mãe do infectologista, que deu entrada no mesmo hospital, também com a suspeita da doença, deve receber alta em breve. Os nomes dos pacientes foram preservados pelo hospital, que não publica boletins médicos oficiais. A gente sabe que esse aí é o rapaz que estava com Covid e que nunca estava, né? Não é isso? Ele não era o hospital que falou. Tá bom. Me dá outra pedrada aí que eu já tô perdido mesmo. O pagamento do IPVA. Vamos falar do pagamento do IPVA. Aí, você tá em casa e recebe a ligação que seu salário vai ficar mais ou menos atrasado. Mas você não é funcionário público, você não está com o seu pagamento, vai ser parcelado. O pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, será prorrogado para os servidores públicos que não recebem o 13º salário do ano de 2019. Não receberam, né? Vamos lá. Não receberem. Aqui, ô governador, conjugar o verbo com o senhor é difícil, meu velho. Na tela aí. Então, Stanley, o governador adiou o pagamento do IPVA para alguns servidores públicos estaduais que não receberam nenhuma parcela do 13º. A atitude, na verdade, é uma alteração a um decreto que já existia, o decreto 47.820 do ano passado. Passa a valer agora o texto do decreto 47.897, assinado ontem. Ele diz o seguinte: o contribuinte que for servidor público militar ou civil, ativo ou inativo, pensionista especial, pensionista do IPSENG ou pensionista da Previdência dos Servidores Militares de Minas, que não recebeu parcela alguma do 13º, tem até o dia 30 de junho para quitar o imposto. Antes, a data limite era até o dia 31 de março deste ano. A gente está falando, lógico, do IPVA referente ao exercício de 2020. Ok, Stanley? Volto com você. Tá ok não, bonitão. Não tá ok não. Governador, então é só quem não recebeu o 13º que tem carro? Hein? É difícil demais. Aí fica tentando ajudar, mas não tem jeito. É muito difícil. O Mário Neves falou, tem carro. O MN tem carro. Vai ter que pagar o IPVA, né? Isso não é história do poder. Moisés, tem carro, filho? Vai pagar o IPVA em dia, irmão. Vai ter que pagar o IPVA em dia. Vixe. Né? Sabe o que eu acho? Sinceramente, eu acho que o pessoal fala assim, tem gente que vive em outro mundo. Em outro não, tem uma porção de mundo para viver. Tem uma porção de mundo. Atualmente, eu não sei em qual mundo que esses caras estão vivendo. Porque eu, com todo respeito aqui, vou citar o nome dele que está nas páginas dos jornais aí, inclusive do meu jornal, que é o Estado de Minas. O governador João Dória, Sua Excelência o governador João Dória, criticando Sua Excelência o presidente da República, Bolsonaro, de
conclamando as pessoas a retomarem daqui a um tempo, enfim, a vida normal. Aí, diante das câmeras, o governador João Dória, diz que isso não pode acontecer. Aí, quando ele vai para São Paulo, ele pede aos empresários que não parem os negócios dele, está no valor econômico. Está no valor econômico essa matéria. Então, quando o João Dória está na frente das câmeras, ele fala de um jeito. Quando ele vai para a alcova, aí ele faz diferente. Quando vai para o cantinho dele, ele vai diferente. Então, tem que começar a ser verdadeiro, gente. Senão não é jornalismo, não. Jornalismo quando me interessa só quando me convém. Eu falei com vocês aqui, não saiam de casa e continuo com o mesmo conselho. Mas cada um sabe a fome que tem. Cada um sabe a necessidade que tem. Vou ser muito sincero para vocês. Continuo com o mesmo conselho. Amanhã é sexta-feira. Uma semana que você está em casa, uma semana que você está cuidando dos seus filhos, mães. Você tem noção? Rapidinho aqui. Já vamos para 10 dias. Você tem noção de que mães, agora está aparecendo, mães, você que é mãe, trabalhava fora, o marido também, mas a mãe trabalhava fora, mas quando chega em casa, 99%, posso estar errado, mas 99% das mães ainda cuidam da casa, ainda cuida de tudo da casa, não é só da casa, mas de tudo da casa, ainda cuida dos filhos, E agora ainda tem que sofrer a pressão de não saber se vai receber o salário no final do mês, que o patrão não tem dinheiro para poder pagar. E ainda tem que conviver em ter que ensinar os filhos a estudar ainda, pagando a escola, porque não pode parar de pagar. Ô, gente, eu não estou conseguindo dar esse nó, não. Desfazer esse nó, não. E olha que eu me considero um cara inteligente. Ou a gente para pensar e acha uma solução para todo mundo, governador, ou isentar de IPVA só quem não recebeu o 13º do ano passado não é justo. Porque eu, há muitos anos, nem 13º tenho, mas eu tenho que pagar dos meus funcionários. E garanto ao senhor, se eles puderem, eles não pagariam esse mês também, porque eles têm que escolher entre várias coisas para poder pagar agora. Porque eles também não sabem como é que vai ficar a minha situação para com eles. Sabe, é um conceito que vocês têm, governantes. O governador Witzel, do Rio de Janeiro, dando reportagem agora também no Portal UOL. O governo federal tem que se virar. Nós aqui do estado já fizemos tudo. Fizeram o quê, rapaz? O que você fez? O que você fez até agora, irmão? Fechar as coisas? Isso é fácil. Mandar fechar é fácil. O tráfico de droga faz também. Manda fechar o morro e acabou. Quero saber o que você vai fazer para poder se virar aí dentro. Nós mandamos fechar, fechamos aqui, fechamos acolá. Tá, e aí? E aí? Como é que você vai sustentar o povo do Rio de Janeiro? Não, quem tem que pagar isso é o governo federal. Não é de pirraça. Dá seu jeito aí, velho. Vocês são muito pilantras, isso sim que vocês são. Eu tô falando de governador mesmo. Não vou falar do governador de Minas Gerais porque ele tá dando a palmatória dele aqui. Justiça seja feita. O governador Zema tá dando a cara dele para bater. Tá fazendo uma coisinha no protocolo. Porque se pisar na bola, eu meto o pau nele também. 20 penitenciárias e 200 detentos do estado vão trabalhar na fabricação de máscaras de proteção contra o coronavírus. Aí, 22 mil máscaras cirúrgicas devem ser produzidas por dia já na próxima semana. Esse material vai ser encaminhado a hospitais, asilos e às forças de segurança do estado. A produção começou na penitenciária de Ponte Nova, na Zona da Mata. O corte, a montagem e a costura estão seguindo os parâmetros de confecção da Vigilância Sanitária. Tá vendo aí? Parabéns aí! Cada preso vai fazer 110 máscaras por dia, os que vão trabalhar. Então, governador, parabéns para o senhor, parabéns para o general, parabéns para o subsecretário, doutor Otávio, Parabéns. Por quê? Porque enquanto tem muita gente achando que a solução é soltar a bandidagem, o senhor está dando a eles, inclusive, cidadania. Porque nada é melhor numa situação como essa do que se sentir útil. E olha só que bacana, a iniciativa de um supermercado no bairro Floramar, aqui em BH. O local tem medidas de segurança no combate ao Covid-19. Acompanhe comigo. Pois é, Stanley. A gente aqui está sempre cobrando, então, passando dicas, para evitar a disseminação da Covid-19. E aí vale a pena destacar também algumas atitudes bacanas que estão acontecendo por aí. A gente recebeu imagens que mostram exatamente isso
Olha só, um supermercado no bairro Floramar, aqui da capital. Os responsáveis colocaram uma pia na porta do estabelecimento para que o cliente possa lavar as mãos e aí quando entra tem lá cartazes de conscientização afixados, tem também, olha só, álcool em gel para a pessoa higienizar o carrinho, as mãos, né, fazer uma compra com segurança e na hora do pagamento uma parede, né, uma espécie de acrílico foi colocada para separar os clientes do funcionário do caixa, evitando então qualquer tipo de contato e deixando a disseminação da Covid-19 ainda mais difícil. Bacana, né, Stanley? Volto com você. Então, não vem dessa onda não, porque eu falei para colocar isso aí também no ônibus. Falei ou não falei, diretora? Falei assim, aqui o pessoal que é especialista em colocar aquele trem no banheiro assim. Só que eu falei aqueles de peixinho. Não tem aqueles... Ô, gente, eu tô ruim de vocabulário. Me ajuda aí, seus inúteis. Miltinho! Vocês não estão me ouvindo, não, é? Não tem aquelas cortinas de banheiro? Como é que chama aqui? Cortina de banheiro. Quem tá aqui comigo? Então vamos de novo aqui. Chegou o momento de você que tá em casa todo pocado, dá uma gargalhadinha comigo. Tem música de dar gargalhada aí, Thiago? Só um pouquinho, gente. 12h46. Chegou a hora. Gente, é sério. Coloca as imagens do supermercado para mim. Olha se não tem algo mais simples. Você colocar um acrílico para as pessoas que estão trabalhando, que são vítimas passivas e sem querer de um bom dia. Aí vou nela ali, acabou. Então, põe o acrílico aqui na frente. Olha lá que beleza. É isso que eu pedi na segunda-feira. Criatividade. Quanto custa fixar isso? Não custa nada, perto do benefício que você tem, perto da alegria que você passa para o seu cliente que está vendo a sua preocupação com o seu funcionário. Se a gente fizer coisas como essa aqui, volta para mim, Miltinho. Se a gente fizer coisas como essa, a gente vai poder voltar a trabalhar. Tá ligado? Hein? Se a gente inventar mais coisas assim, imagina, se você pegar aquele negocinho e fixar no teto do ônibus, né? Pro motorista trabalhar seguro. Olha só, pro trocador, quando tiver, se nós dermos espaço à nossa criatividade, igual nós usamos para poder fazer os carros alegóricos no carnaval, rapaz, nós vamos poder trabalhar já, todo mundo. Ô, Vânia. Hein, Vânia? Imagina se a gente pegar os carnavalescos todos eles, e falar assim, agora vocês vão dar conta de montar umas estratégias bacanas para todo mundo trabalhar. Uns enfeites, uns bodoque, uns negócios assim, mimimi. Ih, vai sair coisa do outro mundo. Os caras fazem tudo que pode no carnaval, por que não pode fazer agora? Né? Aham. A gente sabe que às vezes é difícil fazer os idosos cumprirem a quarentena. Você vai ver agora algumas dicas de como abordar o assunto e fazê-los entender a importância de ficar em casa. Você está fazendo alguma outra coisa aí? Se tiver, para, porque essa aqui é um desafio. Vamos ver. Seu Rodrigo tem 64 anos. O universitário do curso de Direito está tendo muitas dificuldades para ficar em casa, confinado por causa do coronavírus. As aulas foram suspensas e as filhas ficam na cola do idoso para que ele não abuse das saidinhas na rua. Eu não deixei de ir à rua fazer, por exemplo, minhas atividades físicas, que eu faço agora em lugar aberto, onde eu possa ficar longe das pessoas e, eventualmente, uma vez por dia, no máximo, eu vou ao supermercado comprar alguma coisa que a gente precisa. Minhas filhas pegam no pé sim, que filhas têm que pegar no pé dos pais, né? Mas nada, vamos dizer, nada radical. Eu não fui preso em casa ainda não. Esta psiquiatra explica que Rodrigo faz parte do grupo denominado Novos Idosos. Uma faixa etária que é essa de 60 a 70 anos, o pensamento deles é, olha, eu estou aí trabalhando, eu estou produzindo, eu estou fazendo uma atividade física, eu tenho uma boa alimentação, por que eu sou mais suscetível a uma doença do que uma outra pessoa? Eu me sinto bem. E não é isso, né? A gente sabe que um organismo de uma pessoa de 60 anos não é igual a um organismo de uma pessoa de 40, de 50 anos.
né, tanto essa faixa etária de 60, 70 quanto a de 80, 90, é que o isolamento hoje não é um isolamento só para prevenir uma doença, é um isolamento solidário. Se uma pessoa ela se contamina, né, ela tem a contaminação pelo vírus, ela pode passar para várias outras pessoas. A especialista explica que os idosos que vivem sozinhos e até os mais ativos encontram na rua alguma distração. Eu tenho mais medo de ficar em casa, entendeu? Porque aí você come muito, se adoece, porque come, você não dorme. Rua não, sou acostumado a trabalhar, todo mundo, né? Jaqueline alerta que a ordem de ficar em casa pode despertar um sentimento de solidão. Por isso, é preciso que os familiares conversem com os idosos e expliquem toda a situação. Outros pontos também são aliados dos idosos nesse período. A alimentação, por exemplo, é um deles. Eles precisam fazer pelo menos 3 refeições diárias e se manterem hidratados. As atividades físicas também são recomendadas, desde que praticadas dentro de casa. Mesmo que seja uma atividade física de pouco impacto, só de você estar movimentando o corpo, né? Você está distraindo a mente, você está, né, passando o tempo, você está liberando hormônios, né, que são hormônios, né, do prazer, né, serotonina, né, a endorfina. Isso ajuda muito. O senhor só saiu de casa para tomar vacina, o senhor está ficando em casa? Estou ficando em casa porque, primeiro, para seguir as normas, né, do Ministério da Saúde. E segundo, para me cuidar, porque a vida é uma só, a gente tem que preservar aquilo que ele tem de bom, que é a saúde. Falou tudo, chefão, falou tudo. Falou tudo. E a dica é previna-se, né? Cuide-se, cuide de você. Cuidando de você, você passa também a cuidar do outro. E esse é o grande desafio nesse momento. Todos nós sabemos que a próxima semana que vai começar, a partir de amanhã, sábado, domingo, se for melhor para vocês aí, também é uma semana muito importante. Se essa foi difícil nós passarmos, mas que foi um primeiro contato nosso com essa coisa do distanciamento social, imagina a próxima, né? Nós não estamos acostumados com isso, quem está, mas nós muito menos. A Europa ainda passa dias e dias com gelo pra caramba e tal. Eles estão... Nós não. É tropical, a gente está acostumado a ir pra rua, né? Então a gente tem que ter muita prudência nessa hora. Lavar as mãos. Termos asseio, né? Sermos asseados. Olha só o que eu estou pedindo para vocês. Vem comigo. Olha, você sabia que o Parque Renascer é pioneiro na prestação de serviços de cremação em Minas Gerais? E caso você opte por ser cremado, estamos completamente equipados para te atender e assegurar que todo o processo ocorra da melhor maneira possível. Como parte deste serviço, oferecemos equipe experiente e profissional, atendimento humanizado, oferecemos capela cerimonial, urnas cinerárias para o depósito das cinzas, prevenção que cabe no seu bolso, com parcelas, meus amigos, a partir de R$ 104. Ligue agora e fale com o Rafael, no número 98644-2575, 98644-2575 e tire todas as suas dúvidas com o Rafael. Famílias de estudantes matriculados nas escolas municipais e creches parceiras da Prefeitura de BH vão receber cestas básicas durante o período de suspensão das aulas. Serão distribuídas mais de 140 mil cestas. A reportagem é do meu amigo Pablo Thiago, na tela. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a orientação da Prefeitura para as escolas e creches da capital é essa: manter as unidades completamente fechadas. Com isso, as crianças ficam em casa, mudando a rotina de toda a família. É o caso dessa família. Com 2 filhos dentro de casa, a mãe tem que improvisar. E não está sendo nada fácil. Não é mesmo, Andresa? Pablo, tá um pouco difícil, né? A gente, porque ele já acostumou com um período de escola, brincando. Então a gente aqui tá se reinventando. A gente reúne com os primos, brinca de ginástica, né? Que a gente não está tendo poder contato com a rua, eles não estão podendo ir para a rua. Então a gente está brincando dentro de casa, fazendo ginástica, fazendo brincadeira da cadeira, né? A gente está se reinventando. E durante as brincadeiras, tem que dar uma pausa para o lanchinho. O lanchinho, assim, tá...
A gente reinventa, né? Se tem uma farinha de trigo, a gente faz um biscoitinho. Se tem um biscoito, a gente faz, né? No período da manhã, porque na escola, na UMEI, igual a minha menina é da UMEI, ela acostumou tendo 4 refeições por dia, né? Ela estuda no período da tarde. Aí ela já chega lá, já almoça, depois toma um café, então é lanche toda hora. Aí a gente acaba tendo que, né, se virar um pouco, né? E uma boa notícia anunciada pela Prefeitura de Belo Horizonte vai ajudar famílias como a da Andresa. Nós determinamos que todas as crianças do nosso cadastro recebam uma cesta básica. É uma operação complexa, se não me engano, são 148 mil famílias aproximadamente. Nós já autorizamos e é o mínimo que a gente pode fazer. E para receber a cesta, a família não precisa se cadastrar, como conta a secretária municipal Maíra Colares. A Prefeitura de Belo Horizonte considera que a alimentação escolar é fundamental para garantir a segurança alimentar das crianças. Hoje, quinta-feira, faremos um comunicado às famílias explicando os procedimentos, mas já posso adiantar que na segunda-feira a Prefeitura vai liberar a consulta online em uma plataforma no site da Prefeitura e as famílias vão identificar em qual unidade, dia e horário elas poderão comparecer aos supermercados indicados para retirar a cesta básica. Eles deverão apresentar um documento com o CPF ou um documento oficial com foto com o CPF. Olha, a iniciativa importantíssima, tá? Muito importante. Não existe, na minha opinião, nenhuma visão diferente da assistência. Na verdade, não é da assistência, não. É da manutenção do serviço. Como disse bem a mãe ali, a menina da UMEI, ela recebe 4 refeições por dia. Então é manutenção do serviço, é praticamente um direito adquirido, que todos deveriam ter. Né? Então parabéns pela sensibilidade da administração de Belo Horizonte. E preocupado com a situação dos belo-horizontinos, o prefeito Calil garantiu que a cidade está se preparando para tratar dos doentes que vierem a ser contaminados pelo Covid-19. De casa, o prefeito usou as redes sociais para, mais uma vez, pedir a todos que fiquem em casa. Vamos lá. Nós conseguimos o ex-hospital Wilton Rocha, hoje é um Oncomed. Nós vamos colocar mais 70 CTIs já montados, com 130 enfermarias, que é um passo que melhora muito. Temos a capacidade de colocar simultaneamente 7 mil pessoas nos respiradores, o que é uma boa notícia, é uma técnica americana que nós testamos, combinamos e está tudo certo. É essa a nossa capacidade hoje, o que é pouco, o que é muito pouco. Mas nós temos o dinheiro separado, sim, para proteger e vamos fazer programa de proteção. Isso não é uma gripezinha, gente. Então eu peço a vocês, fiquem em casa, proteja essa gente brava que está na rua. Fique em casa, gente. Nós vamos sair disso. A economia vai se resolver, como sempre se resolveu. O senhor está coberto de razão, prefeito. Coberto de razão. A economia, ela vai se resolver. Nós precisamos, como o senhor fez com a questão das escolas, nós precisamos achar uma maneira de trazer essa solução pequenininha, mas é monstruosa ao mesmo tempo, para o agora. Porque eu recebi algumas ligações de amigos que trabalham com direito previdenciário, doutor Marco Tadeu sobretudo, dizendo que tem pessoas que ganham salário mínimo, que ganham BPC, que ganham LOAS, né? Que não esperando, estou tirando por mim, não esperando esse revés horroroso e sem a certeza de receber no próximo mês, não tem dentro de casa comida. Né? Então nós precisamos só achar esse ponto de equilíbrio aí. Quando nós falamos em dificuldade, pelo menos eu, não estou falando da Bolsa de Valores, quero que ela se ferre. Não estou falando do resultado do minério, que se dane. Não estou falando da fabricação de carros, eu não estou nem aí para isso. Hoje, eu não estou nem aí para isso. Esses caras, como é que você fala comigo, hein, Belo? Os grandes vão mandar embora, os pequenos vão fechar. Nós temos que entender quem não tem opção. Porque, por exemplo, hoje, rapidinho, viu, prefeito? Eu até vou falar de uma outra questão bacana aí da prefeitura, tanto de BH quanto Nova Lima. Vamos supor, eu chegava aqui, ficava numa reunião entre um gole e outro, pum, ia para casa 3 horas da tarde, 3h30. O que me salvava? A paçoquinha!
a bala Chiquinha, que me salvava a bala de menta. Chita, bala Chita, ela que me salvava de R$2.000. Agora, cadê que eu ponho mão numa nota de R$2? É ruim de eu pôr, hein? Cadê que eu ponho a mão naquele negócio da paçoquinha? Cadê que eu ponho a mão? Você põe a mão em casa? Você põe? Não abro o vidro, irmão. Não abro. Eu não vou falar mentira pra vocês, não, sou. Ah, eu cheguei no pedágio aqui do Capim Branco, 5,30 o pedágio. Eu dei 6, mas o troco não fica sem você. Vou pôr uma moeda? Não, fica sem você. Agora eu já peguei o macete. Peguei um copinho de plástico, tampei ele, se põe aqui. Chego em casa, vou jogar álcool dentro dele, aí vou lavar as pratinhas, que eu não posso deixar patinho toda vez pra trás, né? E a Prefeitura de BH e Nova Lima, na região metropolitana da capital, começam a limpar os locais com maior aglomeração de pessoas para evitar o Covid-19. Acompanha comigo aí. O principal objetivo é higienizar locais de grande circulação e aglomeração de pessoas, como pontos de ônibus, portas de bancos, supermercados e unidades básicas de saúde. A solução desinfetante é composta por água sanitária e outras substâncias não tóxicas. A Prefeitura de Belo Horizonte também está fazendo a lavagem de alguns pontos da capital, como áreas próximas a hospitais e centros de saúde, para diminuir o risco de contaminação pelo coronavírus. Pois é, e lá na minha casa, por exemplo, a gente tem dessa bomba aí para poder matar carrapato, né, lá na fazenda. Então, o que a gente fez? Peguei a solução de água sanitária, coloquei na água e cheguei com o carro de BH, ó. Né? Rapaz, a prudência hoje é tudo. Quer ver como é que é? Hoje é quinta-feira, dia do meu amigo doutor Saúde, o doutor Ricardo Faria tá aqui. Chega pra cá, chefe. Como é que tá? também não para, né? Tudo bem? Tá muito ruim esse negócio. Eita. Minha labirintite vai... É. Eu tô aqui assim, o cara sabe como é que é difícil. Mas em tempos de corona, todo cuidado é pouco. Não, né? Em tempos de corona você não pode ter labirintite. Essa que é a verdade. É, não Porque pode, se der não. crise, você não pode ir pro hospital. Não pode ter apendicite. Ih, esquece Eu recebi isso. agora um pedido de... um caso de urgência vai ser atendido, mas um caso de queda de idoso e que evoluiu com uma fratura. Dentro né? de casa, com potencial de estresse muito grande, Isso. né? Comendo demais. Sim, impaciente, ansioso, cai, machuca, quebra, com osteoporose alta, diabetes alto, né? O sistema de urgência e emergência vai ficar todo comprometido. Vai, né? está. Ele está todo sendo demandado para os pacientes, né, acometidos com o coronavírus. Então a gente vai ter dias difíceis na saúde pública. Pois é, esse foi o discurso do ministro Mandetta, né? De que nós, no princípio da semana, de forma muito dissociada, de forma muito dissonante, muito desacertada, tanto o governo, e ele faz a meia-culpa dele também, né? Claro. Ele faz a meia-culpa, acabou cada um tomando a rédea do seu cavalo e cada um tocando para um lado. Está na hora de juntar, doutor Ricardo? Stanley, eu vou te deixar aqui uma opinião, né, e compartilhar aqui com todos que nos assistem. A gente sabe da credibilidade do seu programa. Sim. Nós estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes, uma No crise mundo. mundial, né? Está previsto uma crise econômica em função, né, de todo esse declínio da economia, né, desemprego, projeções de 40 milhões de desempregados. O que a gente menos precisa nesse momento é de uma crise política. Acho que a palavra de ordem hoje é a palavra do diálogo, do entendimento, do bom senso. O que o mundo tem demandado, o que a ciência tem demandado, o que a boa técnica tem demandado é o isolamento social. Então, nesse momento, a gente precisa de reforçar essa tese do isolamento social. Mas a gente precisa também ter bom senso. Não se trata aqui de uma escolha de sofisa, se a gente vai escolher CPF ou CNPJ. Não, a gente tem que preservar a vida humana. A vida humana ela é protagonista da economia. Tenho certeza que logo após esse exemplo de cidadania que o Brasil está dando, que as pessoas estão realizando aqui, ficando em casa, protegendo, né, o mundo, tenho certeza que existe um ambiente, Stanley, de um grande pacto social para que a gente possa reconstruir essa nação. Eu não sou, na minha opinião, doutor Ricardo, completando sua fala aí, nós estamos sem liderança raiz, aquela pacificadora, mas com ação. Sim. Né? A gente tem do lado o presidente Bolsonaro, que é uma grande liderança, mas temos do outro uma porção de liderançazinhas, sem querer ser diminutivo, e que fica tentando minar. É a crise política. A gente precisa do diálogo, do entendimento. A gente entende o sentimento do presidente, dos empresários, né? E a gente precisa gradativamente construir as soluções. Sim. Bom, a gente vive num país continental, né?
Por exemplo, a gente tem poucos casos, né? Vai chegar, a gente sabe que vai chegar, mas hoje a gente tem poucos casos do coronavírus acometendo a região, né, do Jequitinhonha, do norte do país. Isso não porque a região lá é mais quente. Na Califórnia a gente explodiu de casos. Explodiu. Né? Não é isso que eu estou te dizendo. Jovens. Mas o que a gente precisa de ter um entendimento é o seguinte, olha, nós estamos agora no isolamento, né, o isolamento social completo, o isolamento horizontal. Nós vamos migrar desse isolamento para o isolamento vertical? É possível que sim, mas quando? Com prudência, né, com bom senso, para que as coisas possam gradativamente, né, voltar à normalidade. Mas olha, eu estou aqui do lado da ciência. Nesse momento a gente tem que ficar em casa, tomar as medidas cabíveis, né, de lavagem das mãos, de asepsia que você está falando. Sim. A gente já falou aqui da importância do álcool gel, da água sanitária, do cloro, para poder fazer a higiene dos alimentos, das roupas, higiene das mãos, das superfícies, enfim. Sim. Esse agora é o grande pacto que a gente tem que fazer, ficar em casa, né, e aguardar. Tem um dado agora, né? São mais de 14 mil casos suspeitos em Minas Gerais. Em Minas, né? 133 casos confirmados. 153 casos confirmados. A gente está sempre atualizando esse dado. Né? Mas o que acontece? Quando a gente traça o perfil epidemiológico desses pacientes que foram acometidos, são adultos jovens. Então, assim, existe uma tese, uma hipótese, que esse isolamento social que está sendo feito está protegendo esse grupo de risco. O que nós queríamos, em tese, está acontecendo. Na prática aconteceu. Na prática está acontecendo, ou seja, o nosso grupo de risco são os idosos, está protegido. Os pacientes imunossuprimidos, né, os pacientes em quimioterapia, em hemodiálise, enfim, esses pacientes, eles estão sendo preservados. Né? Quando a gente traça o perfil desses pacientes que foram acometidos, grande parte desses pacientes, né, são adultos jovens. E a capacidade deles de responderem positivamente ao vírus vai ser maior. Claro, né? A gente roga a Deus que esses 133 pacientes, né, tenham, né, condições de sair disso, de vencer. Doutor Ricardo, a gente vai e vem nessa conversa, mas ela vai continuar sempre moderna. A dica continua sendo o bom senso, e a higiene. A higiene. Né? E a palavra de ordem, né, o entendimento, o diálogo. A gente precisa, nós não podemos ter essas disputas entre governo de estado, governo federal, prefeitura e bom senso. Existem, por exemplo, prefeituras que estão barrando a entrada de veículos. Às vezes são veículos que vão levar suprimentos para aquela cidade. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio, né, de trato, né, sempre respeitando a ciência, que agora fala sobre a questão do isolamento social. Mas eu tenho que levar remédio, eu tenho que levar alimento para aquela população. A cidade de Três Marias, por exemplo, uma amiga falou comigo, não temos caso nenhum aqui e está tudo fechado, o prefeito não quer deixar entrar nada, mas isso é bom ou ruim? Né? Não ter caso nenhum é excelente. Excelente. Né? E não deixar entrar, como é que eu decido isso? Mas aí o povo daquela cidade não pode sofrer o desabastecimento. Não pode. As farmácias que estão lá funcionando precisam de receber os seus insumos. Os hospitais, o pronto atendimento, né, que está lá. As lojas de peças, de carro. De carro, como é que vai fazer com o borracheiro? O caminhoneiro que está ali, transportando ali. Esses problemas, doutor Ricardo, já apareceram. Sim. Né? A gente já identificou que eles existem nessa paralisação toda que a gente fez, legítima, importante paralisação, os problemas já apareceram para nós. Então nós temos que dar solução a eles. Claro. Então está claro, restaurantes de beira de estrada precisam permanecer abertos. Claro, oficinas. Oficinas de carro, lojas de peça, precisam permanecer abertas. Se não toda ela, mas num regime de plantão, num regime diferenciado de abertura. Sim. Né? E isso já está claro. Não precisa do ministro Mandetta falar e nem do outro prefeito de tal lugar falar, não. Tem que abrir de uma maneira Eu vou até além. Por exemplo, a gente tem uma linha de cuidado que é importante, que é da grávida, o pré-natal. Se a gente deixar de fazer o pré-natal das nossas gestantes, como é que vai ser? Então, assim, a gente precisa de ter um pouco mais de bom senso, sabe? Não estou aqui minimizando, né? Mas a gente não pode entrar também na onda do pânico, da histeria, e ter bom senso, ter diálogo, ter entendimento. A Organização Mundial da Saúde, Stanella, estabelece um conceito de saúde. Se no passado a gente dizia que saúde era ausência de doença, hoje não. Hoje saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, para a gente ofertar saúde para o nosso povo nesse momento agora, a gente tem que ter bem-estar social. Sim. É importante que isso fique claro para nós. O bem-estar social é mais um bem inalienável nosso. Claro. E é isso que nós estamos buscando. Chefe, mais uma vez, muito obrigado. Vamos bater o pezinho aqui. Bom final de semana. Setor também. Nós vamos sair dessa. Saúde.
sempre dando a dica importante para todos nós. E a gente continua aí falando da Covid-19, do coronavírus, e eu lembrando a você, né? Eu falo do número 1 do Brasil em vitaminas, que é o multivitamínico de A a Z da Nugás. Mais vitaminas, mais imunidade. A imunidade é formada por um conjunto de fatores que atuam contra diferentes doenças, contra diferentes vírus, contra diferentes bactérias, tá? Alguns dos componentes favorecem os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Minerada, todo cuidado é essencial. Complete as suas vitaminas com o multivitamínico de A a Z da Nugás. O telefone eu vou colocar para você aqui na tela. Aquele quadro do Dr. Ricardo pode voltar aqui, ó. 31 99527 6367. Faça contato, ligue, nós enviamos para você, entregamos na sua casa com todo o cuidado sanitário, tá? Para que você possa receber aí no conforto da sua casa o complemento de vitaminas que todos nós precisamos. Olha, a pandemia de coronavírus já matou mais de 20 mil pessoas. Depois da Itália, agora é a vez da Espanha superar a China no número de mortes. No Reino Unido, a doença atingiu até a família real, veja só. Aos 71 anos, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico está no grupo de risco. A nota divulgada pela realeza diz que o príncipe Charles teve apenas sintomas leves e está isolado em sua mansão na Escócia. Grande o suficiente para manter também o isolamento da esposa, a duquesa da Cornualha, cujo teste deu negativo. A última vez que ele se encontrou com a mãe, a rainha, foi no dia 12 de março. Elizabeth II, de 93 anos, está bem, ao lado do marido, no castelo de Windsor, a 30 quilômetros de Londres. Depois das críticas sobre um possível privilégio dado ao príncipe herdeiro, testado sem estar em estado grave, o Serviço de Saúde britânico disse que ele se enquadrava nos critérios. Mas há controvérsias. A brasileira Susan é enfermeira obstetra e trabalha no sistema público de saúde do Reino Unido há 11 anos. Mesmo com sintomas da Covid-19, ela não foi testada. Nós não temos testes disponíveis com o número de demanda que a gente está tendo. Então, não são todas as pessoas que estão sendo testadas por Covid. Mais de 400 mil britânicos se apresentaram para trabalhar como voluntários durante a crise, o dobro do que pedia o governo. Embora os números oficiais provavelmente não mostrem o tamanho real dessa pandemia, hoje o mundo ultrapassou a barreira das 20 mil mortes. Também hoje, a Espanha, segundo país mais atingido aqui na Europa, superou a China em número de vítimas, no dia em que perdeu mais de 700 pessoas para a Covid-19. Nos hospitais superlotados, médicos admitem que não dá para tratar todos que precisam. Estamos emocionalmente sobrecarregados, diz o diretor de um dos serviços de emergência em Madrid. O governo admitiu que entre as vítimas estão muitos idosos, cujos corpos foram encontrados em casa, sozinhos. No Irã, muitos continuam desrespeitando a ordem de quarentena, no momento em que o país mais atingido do Oriente Médio se prepara para o pior. 2.000 camas foram colocadas neste hospital provisório. Mesmo sem turistas, os acessos às pirâmides do Egito e o Grande Bazar de Istambul foram desinfectados. Cada canto do mundo tem suas particularidades, mas nenhum deles tem arma melhor para combater a pandemia do que o isolamento social e o confinamento. 25% das pessoas do planeta já estão em quarentena. Pois é, e a gente está destacando sempre a Índia, com 1 bilhão e 200, 300 milhões de habitantes, também em confinamento total por 15 dias. Ou seja, é um protocolo, gente, que a gente não pode deixar de lado só porque a gente acha que não é assim. Eu tenho certeza absoluta que a fala do presidente, no sentido de retomar a economia, não é para que vire o pandemônio que era antes, não. Eu, por exemplo, nunca mais, assim que normalizar, vou deixar de ter dentro do meu carro um vidrinho de álcool gel. Eu ria da Isabela, ria da Edilane, dos meninos que carregavam vidrinho de álcool na bolsa. Eu vou carregar também, porque é higiênico, é agradável. O nariz nunca coçou tanto. Deus o livre, guarde, louco para enfiar a mão aqui dentro. O zóio não coçou tanto, gente. Hein? Nunca caiu tanta coisa na minha boca. Deus me livre e guarde. Fala você pra mim também, se não tá assim. Falei com a Natiele. Hoje a Natiele tem um óculos bonitinho. Natiele, como é que tá você aí com o olho?
louca para enfiar o dedo, não pode, aí, nariz tá coçando, não pode enviar não. Gente, tô falando sério. Não é possível que a gente deixe de lado aquilo que é óbvio. E o confinamento é óbvio. Se o vírus está lá fora, você ficar aqui dentro, ele vai morrer lá fora e não vai pegar a gente. Ponto. Precisamos fazer com que a economia volte. Então, o que nós temos que fazer? Temos que entender que bairros populosos, como é o bairro Buritis, eu recebi um vídeo que me emocionou muito, prometi que não ia falar, mas eu vou falar. A mãe mandou um vídeo para mim, disse, Stanley, assista isso. Ela chegou perto da filhinha dela e falou assim, minha filha, o que você quer ser quando crescer? Aí a filha falou assim, eu quero ser caixa de supermercado. Assim, por quê? Porque aí eu vou poder sair para trabalhar. Como se quem é caixa de supermercado estivesse feliz por isso. Hã? Aí ela foi digitando comigo, ela foi me explicar, olha, aqui em casa eu já estou regulando a quantidade de comida que eu estou servindo para meus filhos, né? Eu já estou alimentando uma vez por dia só, fico até 2 horas da tarde, faço um almoço maior, né? Já não estou fazendo mais mistura, estou comendo arroz, estou comendo... É sério isso. É sério. Porque eu não sei, meu marido, quando é que ele vai receber. Que ele trabalha com carteira assinada, mas o patrão dele já falou que é para dar uma seguradinha, porque não sabe se no vencimento tal vai ter o dinheiro. Né? De 3 milhões de faturamento aí nas linhas de ônibus, caiu para 1 milhão. Quer dizer, eu vou culpar a empresa de transporte? Não vou. Se eu pedir a você para não sair de casa, eu disse a ele que não ia ter faturamento. Se nós não dermos a mão agora, ou as mãos agora, se nós não compreendermos as nossas realidades, vai ser impossível retomar. Né? Governador, se o senhor disser que só quem não recebeu o 13º é que vai ter que pagar o IPVA, danou-se. Danou-se. Porque tem gente que não vai ter dinheiro para poder pagar a conta de luz. Né? Quem não tem dinheiro para poder pagar... O senhor está abrindo mão de parcelar a conta de luz, governador? O senhor não vai parcelar o IPVA? Olha, se você fizer assim, eu vou ficar sem dinheiro. E nós, governador? E nós? E nós? O mesmo poder que o Witzel tem para poder falar quem tem dinheiro ao governo federal, nós que somos contribuintes do caixa que o senhor administra, também podemos falar. Ó. Né? Nós podemos falar. Tá entendendo? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Precisamos voltar? Precisamos. Como? Como? Fazendo as coisas com calma. Entendendo onde estão os gargalos. Entendendo onde estão as demandas. E aí abrindo aos poucos. As pessoas que já estão aí no dia a dia, quantas empresas estão se movimentando para poder fazer os testes rápidos? Quem já estiver imunizado, será que não pode voltar? Será não? Tem que voltar para trabalhar. Ninguém dá conta mais. Estava vendo um vídeo que recebi aqui, ó, de bandidos que estão invadindo supermercados. E os caras não têm o que comer, velho. Eu vou evitar de falar isso, até para não dar margem. A Polícia Civil divulgou imagens de uma mulher que deixou um bebê recém-nascido em uma caixa no meio da rua aqui em BH. A ação foi em plena luz do dia e os agentes contam com a nossa ajuda para identificar a mulher que segue foragida e pode pegar até 12 anos de prisão. Acompanhe comigo. A mulher que abandonou a bebê dentro de uma caixa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, está foragida. Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, uma câmera de segurança registrou o momento em que a suspeita segura uma caixa e um guarda-chuva. O crime aconteceu no último domingo e a pena para abandono de incapaz varia de 6 meses a 3 anos de prisão. A Polícia Civil pede que qualquer informação para identificar e encontrar a suspeita seja passada pelos telefones 181 ou 197. A criança, que tem poucos dias de vida, está bem e sob os cuidados do Conselho Tutelar. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar o benefício para trabalhadores que tiveram as casas atingidas pelas chuvas de janeiro. O repórter Lauro Lopes tem mais informações. Vamos ver. Pois é, Stanley. Atenção aí do nosso telespectador para saber quem tem direito a isso. Por enquanto, o serviço está liberado para vítimas das chuvas de Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Ibirité e Mário Campos. Então, para evitar aglomerações em tempos de pandemia nas agências
da Caixa, o atendimento para a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser feito todo pelo aplicativo do FGTS. Para receber o benefício, a pessoa tem que provar, lógico, que foi vítima das chuvas de janeiro e mora em uma das áreas críticas reconhecidas pela Defesa Civil. Então ela precisa de uma declaração da Prefeitura provando isso. Outros documentos são necessários. Quais são? O documento de identificação pessoal e também comprovante de residência. Um comprovante recente, que seja de outubro, novembro ou dezembro do ano passado. O trabalhador, lógico, tem que ter saldo do FGTS e provar também que não fez nenhum saque pelo mesmo motivo, desastre natural, nos últimos 12 meses. O limite para esse saque é de R$ 6.220. E aí, Stanley, dando tudo certo nesse processo, a pessoa, o trabalhador, vai receber o dinheiro depositado em uma conta indicada por ele sem custo algum. Tá ok, Stanley? Ficou claro? Um abraço. Valeu, meu irmão. Obrigado. Ficou claro? Claro. Deixa comigo. Vou pro intervalo e eu volto já já. Volta com uma dica importante para você. Em 30 anos de experiência, o Grupo Souza Lima oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para a sua empresa ou para o seu condomínio. Destaques do Grupo Souza Lima: serviços de vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities. Além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Grupo Souza Lima é credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão, dedicação. Força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Souza Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilities. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. Agora vamos com as notícias do esporte. No Atlético, festa de comemoração do aniversário. Já o Cruzeiro apresentou o novo técnico e o clube ainda passa por novos problemas judiciais. As últimas notícias do América e ainda o Comitê Olímpico Internacional prevê nova data para as Olimpíadas de Tóquio. Péricles de Souza, nosso vovô do esporte na área. Vamos lá. Olá, Stanley, boa tarde. Ontem o senhor brincou comigo, dizendo que eu tenho mais de 60 anos, 69 anos, que eu sou sexagenário. Deixa eu te falar, congenário é só amizade, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Começo com Olimpíadas. O COI, Comitê Olímpico Internacional, quer anunciar no prazo máximo de um mês a realização dos Jogos entre julho e agosto de 2021. É a data que coincide lá com o verão japonês. Bom, por aqui, o torcedor do Atlético comemorou com muito barulho o aniversário de 112 anos do clube em Belo Horizonte. Às 8h13 da noite passada, eles foram para as janelas de suas casas e apartamentos e promoveram o chamado Inaço, um panelaço com hino e gritos de galo. E o Cruzeiro divulgou agora há pouco a primeira entrevista de Anderson Moreira como técnico celeste. Devido à pandemia do Covid-19, coletiva à distância. Afinal de contas, é tempo também de reconstrução. Já passei algumas ideias que eu tenho, daquilo que eu acho que a gente pode buscar. Jogadores com um perfil interessante. Eu não quero trazer para o Cruzeiro jogadores que tenham um perfil apenas para uma Série B. Eu acho que a gente tem que pensar adiante. Eu quero trazer para o Cruzeiro jogadores com um perfil de Série A que possam participar muito bem de uma Série B. No Cruzeiro, o lateral Dodô acionou o clube na justiça. Ele exige que a Raposa cumpra o contrato firmado pela diretoria anterior, que diz que se ele completasse 3 jogos, ou se o time celeste fizesse mais de 15 pontos no Campeonato Brasileiro, o clube teria de exercer o direito de compra dos seus direitos econômicos. Enquanto isso,
A Federação Mineira de Futebol soltou um comunicado avisando que o Campeonato Mineiro segue suspenso até o dia 30 de abril. E adivinha por quê? Por conta da pandemia do tal coronavírus, né? Já os jogadores não aceitaram a proposta dos clubes para a redução de salários e férias coletivas. Eles querem que a CBF entre como avalista nas negociações para que os direitos da categoria sejam garantidos em caso de acordo. E, na verdade, não deve demorar muito esse acordo aí não, né? E no meio deste furacão todo, o Patrocinense, que já havia desistido de disputar a Série D do Brasileiro por problemas financeiros, anunciou a rescisão de contrato com seus jogadores. A medida foi tomada em consenso com os atletas. Bom, é isso aí. Eu me despeço por aqui, de casa, em alerta para o alerta. Ó, só que o Toledinho tá na área, hein? Tem notícias do Coelho para você. Stanley, olha aí. E aí, Stanley, eu estou em casa como todo mundo deve estar, né? Acompanhando de longe o pouco que acontece no futebol mineiro e brasileiro. O América tem a preocupação, né, de acertar alguns contratos que terminariam logo no final do Campeonato Mineiro. Vai ter que ser prorrogado aí algum contrato para que na volta não tenhamos problemas com alguns atletas. Mas isso certamente vai acontecer. E também vi que alguns jogadores estão treinando em casa, como é o caso do Juninho. Muito legal, porque pelo menos alivia um pouco a tensão nesse momento tão complicado. Nós continuamos aqui vendo tudo, né, e querendo que essa situação se resolva o mais rápido possível. Todo mundo em casa para ajudar. Vamos combater esse coronavírus o mais rápido possível para o futebol voltar, para a alegria voltar. Stanley, continue informando o povo mineiro dessa forma fantástica. A TV Alterosa é genuinamente mineira e vai dar esse apoio que a gente tanto precisa. Vamos sair dessa juntos, com muito amor, carinho e solidariedade. Obrigado, Toledo. Que cafeteira linda, né, mãe? Olha que coisa mais linda no quarto do Toledo. Ó, cafeteira linda. Hein? O Moisés quase voou na tela aqui, Minas Gerais. Que cafeteira linda, esse coador de bullying dele. Vem pra cá, minerada, vem, chega. Olha só, obrigado, Toledo, obrigado, meu querido Périx. Pensou na solução em controle de ponto, controle de acesso ou segurança eletrônica? Então conte com o grupo Ortep, que tem as soluções definitivas e seguras para a proteção do seu patrimônio e da sua família. Câmeras de segurança com acesso remoto de onde estiver podem acompanhar o que está acontecendo em sua casa, na sua loja ou no seu escritório. Ligue agora 3449-8300 ou acesse o site que está aqui na sua tela, que é www.ortep.com.br e contrate os serviços com a Ortep. Atenção! O Grupo Ortep está dando relógio de ponto de graça na contratação dos planos de suporte em hardware e software. Isso tudo a partir de R$ 198 mensais. E se você ligar agora e falar que viu isso aqui no Alterosa Alerta, você vai ganhar um brinde especial. Conte com o Grupo Ortep. Ligue e peça já o seu orçamento. Ligue lá, diga que é nosso telespectador, tá certo? Olha, vamos ficando por aqui. Agradeço a você pela companhia, pela audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, minerada. Saúde, hein?